Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live, as minhas lives de terça-feira, às 22 horas, em que a gente fala sobre saúde, emagrecimento, jejum, bem-estar e etc. Na live de hoje, eu vou manter aquela tendência de responder as perguntas. Hoje eu vou focar bastante nas perguntas das pessoas, meus alunos lá do MES. Tem muitas perguntas lá e algumas eu acho que é interessante eu dividir, né, com o público, com as pessoas em geral. Depois, quando eu tiver um tempinho, eu respondo também as perguntas que aparecerem aqui. Gente, obrigado por toda a participação e a presença de tanta gente aqui todas as semanas. Vamos começar. Bom, eu vou só começar respondendo só uma pergunta que foi no final da última live. Perguntou várias vezes e eu acabei não vendo e depois eu vi que ela tinha feito essas perguntas. Eu não lembro o nome da pessoa que perguntou, mas foi assim, a pergunta é muito comum, né? Doutor, açúcar orgânico pode? Né, eu posso consumir açúcar orgânico? E aí, gente, é importante, né, esse comentário, porque hoje a indústria, né, que eu falo que ela é a indústria cruel, e ela também é muito atenta às tendências do mercado, e hoje, né, existe uma procura muito grande pelos alimentos orgânicos, biológicos. Eu falo muito nisso, né, que a gente deve procurar mercearias biológicas, pequenos agricultores, né, que você saiba que ele não faz aquelas culturas, né, de muita largo dimensões, de forma que tem que controlar com pesticidas, etc. E aí o que a indústria faz? Hoje coloca rótulo de orgânico e biológico em metade da gôndola do supermercado, né? Eu passo já a área de orgânico a cada ano que passa, ela tá maior, e eu vejo que os produtos estão aqueles produtos de sempre, né? Cereais de caixinha, bolachas, etc. Agora ganharam um rótulo de orgânico e as pessoas acreditam que aquilo é saudável. Pelo amor de Deus, gente, não vá nessa, né? Não é porque é orgânico e biológico que é saudável. Eu posso ficar aqui falando 2 dias sobre produtos de gôndola de supermercado que são péssimos para a saúde. Então, açúcar orgânico não pode, porque é açúcar. É uma molécula que tem mais 50% de frutose, né? Que é aquele açúcar que existe na fruta, existe em cereais, e que o nosso corpo não precisa e é armazenado, né, no fígado, ou seja, é um dos principais vilões no processo de resistência insulínica, que é aquilo que a gente fala tanto, né, que gera síndrome metabólica e gera uma série de problemas. As principais causas de mortalidade e morbidade hoje do mundo estão relacionadas com essa síndrome de resistência insulínica e de síndrome metabólica. Então, gente, açúcar orgânico não pode. E aí eu coloco dentro desse contexto xarope de agave, né, que as pessoas adoram, porque eu ouvi falar, é natural, vem de uma planta, etc. Não pode. Altíssima concentração de frutose. Abusar no mel, alta concentração de frutose. As pessoas com resistência insulínica não podem usar mel. Tá bem? É da natureza, a cana-de-açúcar também é da natureza, mas o açúcar refinado ele é um veneno, a gente sabe disso. De todos os adoçantes, né, o que eu acho que é menos prejudicial por ter um baixíssimo índice glicêmico, né, e não ter frutose, são os glicosídeos de esteviol, né, é a famosa estévia. Então, se você quiser, você usa uma marca orgânica, né, de estévia, e existem algumas marcas hoje que até não deixam aquele gosto amargo, mas eu volto a dizer, o principal é você conseguir desabituar o seu paladar do doce, começar a utilizar os produtos com o gosto dos produtos. E o único produto que eu, às vezes, ainda coloco alguma coisa para disfarçar, que é o amargo do café, às vezes eu não estou afim de tomar café puro, então eu coloco uma gordura. Então eu coloco óleo de coco, eu coloco um pouquinho de manteiga biológica, e eu adoro café assim, né? Faço naqueles batedores de cappuccino, fica uma espuminha no café, e aquilo é maravilhoso. Eu não me imagino hoje colocando nenhum tipo de edulcorante, adoçante no café, porque eu gosto, isso faz quebrar o doce, e eu me sinto muito saciado e muito satisfeito com um café com um pouquinho é o famoso Bulletproof Coffee. E pode se utilizar. Lembrar, né, que quem está num processo de emagrecimento, embora não tenha impacto no índice glicêmico, né, na liberação de insulina, né, por ser uma gordura, você está adicionando calorias ao seu café, né? Então não é para ficar tomando café com óleo de coco o tempo todo, achando que isso não interfere com a minha insulina, tá tudo ok.
Não é, você está colocando caloria no corpo e se você está com excesso de peso, você quer utilizar as suas calorias, né? Não é para ficar trazendo lenha para dentro da sala se você quer usar a lenha que está no armário da lareira, né? Lembra daquelas historinhas que eu conto em relação à nossa utilização de gordura? Pronto, então tá respondido, eu já não lembro quem era, mas açúcar orgânico não existe, tá bem? Existe você melhorar o seu paladar em relação a doces. Vamos lá então as perguntas dos alunos do MES. Primeira pergunta, a Kátia Ferreira me fez uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, que as pessoas têm muita dúvida e eu vou esclarecer agora. Tomar L-carnitina e 5-HTP quebra o jejum? Então, existe muito essa dúvida sobre os suplementos que você pode tomar no jejum, né? Os suplementos que vão interferir, né, com esse processo. Lembrar um conceito. Primeiro, aminoácidos, né, aquele bloquinho que forma as proteínas, eles têm efeito insulinogênico, ou seja, têm efeito de liberar insulina no nosso corpo. E isto é o que a gente menos quer quando a gente faz jejum. Os macronutrientes que têm essa capacidade de liberar insulina são, em primeiro lugar, com maior concentração, né, maior intensidade, os açúcares, os carboidratos, e em segundo lugar, as proteínas. Esses dois têm capacidades, né, de estimular a insulina no nosso corpo. Quem não tem, ou tem uma capacidade ínfima, quase que nula, são as gorduras. Né? Por isso que numa dieta cetogênica, né, você quer colocar o seu corpo em cetose, por isso tem o nome cetogênica, tá? Gênese é origem, originar cetose, originar a formação de corpos cetônicos. A dieta cetogênica manda você comer gordura o tempo todo. Né? É aquela dieta que eu falo que não é uma dieta de longa duração, né? Você pode usar como estratégia terapêutica, que aliás foi um dos maiores sucessos terapêuticos de tratamentos de crianças com epilepsia, foi colocar as crianças em cetose e a quantidade de ataques epiléticos que elas tinham passava de 200 por dia para 1 ou 2, por essa capacidade que alguns corpos cetônicos, um chamado beta-hidroxibutirato, tem de acalmar, né, a nossa condutividade elétrica no cérebro. Então, para a estratégia terapêutica, em algumas situações, né, como paciente com início de quadro de Alzheimer, paciente com cancros e paciente com epilepsia, etc., ou os pacientes com resistência insulínica numa fase inicial em que a insulina esteja muito alta, estratégia terapêutica fantástica. A longo prazo não é duradouro, né? Não vai passar a vida comendo gorduras, mas é para entender que a gordura tem uma capacidade insulinogênica muito pequena, quase nula. A proteína tem. Então, quando você me fala, doutor, eu posso tomar suplementos de L-carnitina ou suplementos de 5-HTP, para quem não sabe, 5-HTP é 5-hidroxitriptofano. 5-hidroxitriptofano é uma conversão do triptofano, que é um aminoácido, ele sofre a ação de uma enzima chamada triptofano hidroxilase, coloca-se um radical hidroxila no carbono 5 do triptofano e ele vira 5-hidroxitriptofano, né? Ele ganhou uma hidroxila e virou essa enzima. Quando o 5-hidroxitriptofano sofre a ação de uma outra enzima chamada triptofano descarboxilase, ele perde carbonos e ele vira 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. Então o triptofano, a partir de duas reações, ele vira a serotonina, que é o neurotransmissor do humor, etc. Quando você toma o 5-hidroxitriptofano, e você faz isso porque ele já atravessa a barreira hematoencefálica, então a absorção para o cérebro é muito melhor, você está tomando um aminoácido. Então você saiba que existe uma capacidade insulinogênica. É claro que em muitas doses que a gente se toma, né, uma dose pequena de triptofano, a capacidade de liberar, de estimular a produção de insulina é muito pequena. Mas o ideal é você não utilizar tanto a L-carnitina, quanto o triptofano, quanto a arginina, quanto a creatina, assim, nenhum desses aminoácidos você deve utilizar durante o jejum, porque existe a possibilidade de ele interferir um pouquinho com esse processo, entendeu? Então não deve. Deve-se usar fora do intervalo de jejum. E um outro adendo em relação a essa pergunta da Kátia, que é assim, avaliar o motivo pelo qual você está tomando L-carnitina, tá bem? Porque eu vejo que a maioria das pessoas tomam L-carnitina de uma forma desnecessária. Primeiro ponto, por quê? Lembra, carnitina, né, o nome carnitina vem de carne, né, igual carnívoro, porque a L-carnitina é um aminoácido com maior concentração na carne, na proteína, na carne animal. Então, primeiro já tem aquele estigma de que a gente tem que comer muita proteína, né, que aí, a gente precisa de proteína, eu já falei, né, muda esse mindset de que a gente tem que comer muita proteína para comer muita fibra, porque realmente isso nosso corpo precisa. Fibra é bom para tudo, é muito importante para tudo, né, para metabolizar hormônios, eu falo isso.
existe uma substância, né, produzida por bactérias intestinais chamada beta-glucuronidase, uma substância que aumenta a reabsorção de estrogênio no corpo da mulher. Então, quando a mulher tem bactérias que aumentam a produção da beta-glucuronidase no sangue, né, dá para dosar isso, inclusive, você tem mais metabolização e reabsorção do estrogênio, que é um hormônio proliferativo que vai aumentar a incidência de cancro em mulheres. E a melhor forma que você tem de limpar o estrogênio no corpo é a partir da ingesta de fibras. Então, quando você manda, por exemplo, uma mulher comer as crucíferas, que são alimentos que têm alta densidade de fibras, e além disso, tem alta densidade daquelas substâncias chamadas glicosinolatos, né, que são substâncias que metabolizam estrogênio para estrogênios bons, né, como 2-hidroxistrona, que é um estrogênio não proliferativo. Então você está protegendo a mulher com a alimentação do aumento da probabilidade de aparecimento de um cancro. Entendeu? Então é isso que tem que comer. Comer fibra, sim, é fundamental para a saúde. Eu fico louco quando eu vejo as pessoas mandando restringir ingesta de, sei lá, leguminosas, porque tem carboidratos. Isto não existe. A maioria do carboidrato que está no feijão, por exemplo, ele nem é absorvido pelo corpo. Ele serve para fazer esse mecanismo de detoxicação do corpo e, além disso, para nutrir as bactérias do intestino. E aí você não deixa criar essas bactérias que produzem essas substâncias que metabolizam mal os hormônios. Então, entendeu? Muda o mindset. Não é ficar comendo muita proteína, porque isso faz mal. É comer, principalmente proteína animal, né? Porque o pior é que esse estigma é para comer proteína animal. Então a pessoa se entope de L-carnitina, se entope de whey protein, se entope de carne animal. Não faça isso, que isso não é saudável. Isto é altamente proliferativo, isso estimula vias do nosso corpo chamada mTOR. São vias de proliferação. Tá bem? Então não tem isso. Falar uma coisa, esqueci. Você imagina, a proteína que a gente tem que comer é a proteína vegetal. Outra coisa, a L-carnitina, lembrei que eu ia falar. A L-carnitina, ela participa de uma enzima que vai colocar o ácido graxo para dentro da mitocôndria para ser queimado. Né? Aquela coisa chamada beta-oxidação. Você pega a gordura e leva para dentro da mitocôndria para ela ser queimada. É um caminhãozinho que faz isso. É uma enzima chamada carnitina acilpalmitoiltransferase. Mas acontece que é o seguinte, se você não tem a sua mitocôndria funcionando, né, a todo vapor, que é na analogia que eu faço, se você não tem na sua casa a lareira, né, acesa, né, para queimar aquela lenha toda que você tem guardada, não adianta você ter caminhãozinho trazendo gordura, porque a gordura não vai para lugar nenhum, ela vai ser reesterificada. Ela vai voltar para sua gordura, porque o caminhãozinho não vai estar ali para fazer nada. Você imagina se você é o dono de uma empresa de transporte e você tem 20 caminhões, só que você não tem encomenda para levar nada para lugar nenhum. Você só tem ali uma pastelaria que manda você levar 2 pães lá para outra cidade. O que adianta você ter 20 caminhões? Então é o que eu vejo muitas pessoas. As pessoas não olham para o metabolismo, né, para a função mitocondrial, né, para queima de energia, estão preocupadas com um caminhãozinho enchendo o corpo de L-carnitina, que vai fazer o quê? Vai fazer o excesso de carnitina no corpo, vai fazer uma coisa chamada deaminação, e essa carnitina vai virar carboidrato. Então vai acabar engordando essa pessoa. Esquece que o excesso de carboidrato é ruim. E ainda mais quando excesso de carboidrato a pessoa toma, o excesso de carnitina, desculpa. E ainda mais quando ela toma essa carnitina e, além disso, ainda é um comedor de carne. Né? Aquela coisa que as pessoas acreditam que quanto mais carne você comer, melhor, etc. Gente, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui a vegetarianismo e veganismo. Eu só estou pedindo para você não comer carne o tempo todo. Faça como eu, come carne de vez em quando, às vezes fim de semana, ou então come 2 vezes por semana. Você não precisa ter carne animal em todas as refeições. E quando eu digo isso, eu estou incluindo peixe, eu estou incluindo ovos. Faça uma alimentação, né? A gente fez hoje aqui o jantar, a gente ficou em jejum de 24 horas, aí a Suzana foi e preparou maravilhoso, um risoto. Depois eu boto foto no meu Instagram. Um risoto de cogumelos com açafrão, delícia, junto com uma salada. Aí na salada tinha tudo, tinha abacate, tinha cenoura ralada, tinha chuchu ralado, uma delícia, para quem não sabe, chuchu ralado, foi presente da minha amiga Cláudia. Obrigado, Claudinha, pelo presente, Cláudia Brito. Ela que deu o chuchu e tá uma delícia, chuchu da quinta da mãe dela. Alface, sementes, tinha um pool de sementes, tinha cebola picada, né? Sempre comer cebola crua, não fazer só cebola em refogado, porque o calor perde alguns
compostos, principalmente os compostos organosulfurados do enxofre, de enxofre da cebola, que são excelentes para a nossa saúde, anticancro, antibacterianos, né? Equilibra a nossa flora intestinal. Então sempre comer um pouquinho de cebola crua na salada e, sei lá, tinha rúcula, uma série de coisas na salada, a gente coloca aquele pool de coisas saudáveis, verdes, e isso sim é uma nutrição. Não teve carne, tá todo mundo feliz, teve cogumelos, uma excelente fonte de proteína, que não precisa ser da carne. A gente podia ter, em vez do cogumelo, podia ter colocado um tofu, né? Tofu excelente para a saúde. Mulheres que estão me ouvindo, soja não é cancerígena, é muito pelo contrário. A soja é anticancerígena. Para a mulher no câncer de mama, para o homem no câncer de próstata, a soja, a genisteína, a dazeína, se liga a receptor estrogênico com uma potência muito menor. No mundo estrogênico que todo mundo vive, ela briga com o estrogênio no receptor e ela tem um efeito mais fraco. Então ela bloqueia o receptor do excesso de estrogênio. A soja é anticancerígena. Botem isso na cabeça. Esqueçam que soja causa cancro, que soja vai causar feminilização em homem. Eu ouço isso e eu fico impressionado. Como é que uma pessoa ouve isso e não pensa? Você faz o seguinte, você vai na praia, aí você vê um gordinho, né? Tirou a camisa, aquele gordinho, né? Tá com a barriga e com o peito de fora, né? Aquele peitão, aquela ginecomastia do homem, né? Tem muito gordinho bebedor de cerveja, que você vê, né? Com aquele peito, parece uma mulher, né? E barrigudo. Aí você chega para ele e fala assim, olha, quantas vezes você come soja, tofu por dia? Pergunta para ele, ele nem sabe o que é tofu, ele nunca comeu tofu na vida, sabe o que ele come todos os dias? Carne. Ele se entope de carne animal e cerveja, né, que eu falei na outra live, ele bebe muito álcool, principalmente cerveja, rica em lúpulo, que é o pior xenoestrógeno que existe no reino animal, vegetal. Come muita carne, também rica em estrógenos, come lácteos, né? Lembrar que o lácteo, queijo, iogurte, leite, tudo alta concentração de resíduos de estrogênio, porque a vaca, ela prenha 9 meses do ano com alta concentração de estrogênio no sangue. É isso que causa cancro. Isso inflama seu corpo. Tá bem? A gente estava falando da L-carnitina. A L-carnitina, e o que tem muito na carne, né? Por isso tem esse nome carnitina. A L-carnitina, dependendo da flora intestinal que você tenha, ela quando cai no seu intestino, ela gera uma substância chamada TMAO, óxido de trimetilamina. É uma substância altamente inflamatória para o nosso corpo. Entendeu? Então o excesso de carne, o excesso de L-carnitina não é benéfico para o corpo. Não é isso que vai fazer você emagrecer. Lembra que é um caminhãozinho que não tem o que transportar. Você tem que ativar a sua mitocôndria. Você tem que ativar a sua lipólise, a queima de gordura e a utilização da gordura na mitocôndria. O transporte é o de menos. E as pessoas ficam tomando L-carnitina para emagrecer. Tira esse conceito da cabeça. E quando for comer proteína, lembre do gordinho da praia que nem sabe o que é tofu. Tá bem? Não sabe que nunca comeu. E as pessoas que não comem tofu, né? As pessoas falam, mas isso é horrível. Quem come tofu, fala aqui como é que tofu é gostoso. Saiba fazer tofu. A Suzana faz um tofu grelhado com refogado que parece, quem é brasileiro sabe, parece queijo coalho. Ela faz com um negocinho, eu juro que eu estou comendo queijo coalho, é maravilhoso. E eu sei que eu estou comendo uma substância que é protetora. Eu tenho uma história familiar de câncer de próstata em todas as minhas gerações. Meu pai, meus 2 avós. Entendeu, gente? Então, é assim, desmistifica essas coisas que existem, né? Esses mitos que tem na sociedade, porque a maioria é antiproducente, né? É anti-bom senso, é exatamente o contrário do que as pessoas deveriam, né, pensar e elas pensam. Desabafo para variar, eu falo, né? Eu vou falando enfático, eu vou lembrar. Então, essa foi a pergunta da Kátia. Beber água por causa da minha mãe. Exatamente, ainda bem que você adora tofu. Faz muito bem. Tentar comprar um tofu orgânico, isto sim é importante. Olha na composição, vê se tem os selinhos de orgânico, né? Para ver se a produção é uma produção saudável. Evitar a soja GMO. Né? A soja geneticamente modificada, que às vezes você encontra em alguns tipos de produtos, como leite de soja, óleo de soja. Essa sim, porque a soja GMO, ela tem resíduos de pesticidas, etc., não vai ter o benefício, porque muito pesticida é xenoestrógeno. Então você tem que colocar numa balança, né?
Mas agora o tofu orgânico, isso é uma dádiva da natureza. Você coma. Olha o exemplo dos japoneses. Você vê os japoneses, você vê a incidência de cancros hormonais no Japão, cancro de mama, cancro de próstata, e você vai ver o que eu estou a falar. É infinitamente menor do que dos bebedores de leite americanos. Né? Porque o leite é bom para os ossos, que o leite é bom para isso, o leite é bom para aquilo, o leite não é bom para nada. Você tira esse... Mas as pessoas, elas não querem deixar os hábitos. Ela prefere ter rinite, otite, amidalite e todas as ites possíveis, mas ela não consegue largar o leitinho com café da manhã. Ah, mas o meu café com leite de manhã... Bota sempre no diminutivo, né? O meu leitinho da manhã, ele é tão difícil, não sei o quê. Pois é, então, vai passar a vida com enxaqueca, né? Porque sabe-se hoje que o leite é inflamatório, né? O leite tem uma série de malefícios. A caseína é uma proteína que ela hoje foi modificada por causa dos processos de pasteurização do leite, né? O pior de todos, chamado UHT, que é Ultra High Temperature, levou o leite a uma temperatura que desnatura a proteína. Então o seu corpo ele recebe aquilo como antígeno e etc. Não vamos falar aqui sobre leite, mas é porque esse já está mais do que, né, comprovado de que leite animal foi feito para o bezerro e que a gente tem que tomar o leite da nossa mãe enquanto tem que tomar, tá bem? Vamos lá, outra pergunta. Mônica Torrão, aluna do MES também, obrigado pela pergunta, Mônica. Preciso de uma dica. Não entrei no MES por peso, ou seja, ela não precisa perder peso, mas para melhorar minha saúde, meu intestino e regular meu ciclo menstrual. Tenho feito jejuns de 14, 16, 18 horas todos os dias. Quebro com suco verde e 1 hora depois eu almoço. Essa é uma orientação, para quem não sabe, que eu dou no MES. A melhor forma de você quebrar um jejum nesses 18 horas, 16 horas a princípio nem é jejum, né? Você pode almoçar, mas jejum de 18 horas, 20, 24 horas principalmente, o ideal é você tomar um suco verde antes, mais ou menos meia hora, como se você estivesse despertando o seu intestino, e aí você desperta com uma alimentação altamente nutritiva e com baixa densidade calórica, né? De dificuldade de digestão e índice glicêmico. Isso não seria bom para você logo a seguir a um jejum, né? Você disparar a sua insulina, ou então colocar alimentos muito pesados, etc. Então você, para acordar o seu trato digestivo, diríamos assim, você toma um suco verde, ou então eu oriento muito o Good Green para quem quer levar para o trabalho, que aí você coloca um cup do Good Green, ou então, que é o que eu faço, ou então você toma come uma salada, você toma uma sopa, e aí depois de meia hora, 1 hora você almoça. Então a Mônica que segue o MES, ela já tá aplicando esses hábitos, né? E tá certíssima. Então, quebro com suco verde e 1 hora depois eu almoço. Por volta das 17h30, eu tenho uma fome insaciável. Começo com uma sopa, logo depois eu como uma mega hiper salada. Como grandes quantidades e dificilmente atinjo a saciedade. Será que existe algum truque para atingir a saciedade sem comer tantas quantidades? Obrigado. Bom, aí vamos separar esse comentário, né, da Mônica em vários itens. Primeiro item, comer muita quantidade dessa salada não me parece uma coisa negativa, tá bem? Eu digo uma frase, Dr. Rodrigo, a frase é minha, tá? Eu não sei nem a verdade absoluta dessa, mas pelo que eu estudo, eu acredito que essa frase seja uma verdade absoluta. O verde é ilimitado. Você pode comer verde à vontade até você atingir sua saciedade, encher seu estômago de substâncias verdes com clorofila e etc. Eu há poucos dias estava lendo um trabalho sobre a associação entre resíduos de clorofila no sangue em pessoas que... Eu depois até posso colocar esse trabalho para quem quiser ler. Em pessoas que pegam sol, a exposição solar, quando o seu sangue tem resíduos de clorofila, aumenta a conversão da coenzima Q10 para a forma ativa, que é a forma reduzida da coenzima Q10, que é a forma antioxidante. Ou seja, você regenera a coenzima Q10, que é uma substância que a gente produz, que a nossa mitocôndria adora, que é fundamental para a nossa energia, coenzima Q10. Você consegue regenerar a coenzima Q10 a partir da ingesta de verdes pelo resíduo da clorofila e pegar sol. Você vê como é que os hábitos saudáveis um complementa o outro. Então, por isso é que eu digo, né, que comer verde, pegar sol, emagrece. Porque as pessoas vão ter esse mecanismo dado pela coenzima Q10, ubiquinona.
Depois, para quem quiser, eu dou esse artigo para mostrar resíduos de clorofila no sangue de quem comeu verdes e pegou sol, faz regenerar a coenzima Q10 e aumenta a sua função mitocondrial. Faz você emagrecer e viver mais, porque a função mitocondrial hoje já se sabe que está associada com longevidade. Deu para entender a importância do verde? Por isso que eu volto ao que eu estava falando. O verde, no meu entender, ele é ilimitado. Eu faço uma salada daquelas grandonas e eu como até minha saciedade. Aí a Mônica está dizendo, mas eu estou com muita dificuldade de atingir a saciedade. Aí a gente tem que avaliar outras coisas. Primeiro, eu não sei o que ela chama de muita quantidade, né? Porque talvez se ela olhasse para os meus pratos, ela até falaria que ela não come muito. Eu como muita quantidade. Eu sou capaz, né, fazendo esse jejum de 24 horas, eu como 3, 4, 5 pratos e como mesmo dessa comida que me faz bem a digestão. Eu comia mais ou menos 1 hora atrás. Se eu tivesse comido uma comida pesada, né, e eu acabei de falar, eu comi esse risoto de cogumelo e salada, eu agora estava com a comida aqui refluxo, né? Porque eu tô falando, eu falo enfático. Eu já estava com o estômago cheio, eu estava me sentindo mal. E eu em 1 hora, mais ou menos, eu fiz essa digestão. Normalmente eu durmo 3 horas depois, mas eu em 1 hora já senti a digestão feita. Super bem, ou seja, é uma comida de fácil digestão. Mesmo eu comendo muito, porque eu comi muito. Eu matei uma travessa de salada e uma panela de risoto. Porque estava uma delícia e porque eu passei o dia inteiro sem comer. Mas então, tem que ver o que ela chama de muita quantidade, né? Outro ponto que a gente tem que olhar. Então, comer verdes, para mim, é limitado. Eu não sei se ela come... a Suzana que fez, obrigado aí pelo prato, estava mesmo maravilhoso. Depois a Suzana vai colocar aqui a receita do tofu dela, que também é dos deuses. Outro detalhe, você falou que não estava no MES por causa de peso. Então, eu deduzo que você não tenha resistência insulínica. Porque uma das principais pilares da resistência insulínica é o excesso de peso, embora existam pessoas que tenham resistência insulínica e não tenham excesso de peso. Tá bem? Existe uma predisposição genética a não engordar e a pessoa tem resistência insulínica e não tem excesso de peso. Eu acredito que você não tenha. Lembrar que as pessoas que têm excesso de peso, e aí eu vou fazer um adendo em relação ao comentário lá, não consigo a saciedade. Fome e saciedade, né? Aqueles 2 estímulos que a gente tem lá no nosso cérebro, fome e saciedade, são 2 estímulos que a gente tem que entender e domesticar. Eu costumo falar isso, vamos domesticar a nossa fome. A fome não é nenhum vilão. A gente tem que entender o que é a fome, né? É como se fosse naquele livro, né, A Arte da Guerra. Você tem que compreender o seu inimigo, né? Entenda o seu inimigo e aí você já tem 50% de chance de ganhar essa guerra. Isso é um livro chamado A Arte da Guerra, de um autor chamado Sun Tzu, T-Z-U, S-U-N, como se fosse sol, T-Z-U. Recomendo todo mundo a ler esse livro, esse é um clássico da literatura mundial, A Arte da Guerra. E a Arte da Guerra diz, entenda seu inimigo. Né? No caso da fome, né, e as pessoas acham que é um inimigo, né, na verdade nem é um mecanismo de sobrevivência quando a gente vivia no mundo de escassez, né? Hoje a gente vive no mundo de abundância, mas nessa época, né, existia um estímulo, né, do nosso estômago para a produção, né, de neurotransmissores orexígenos e estimulava a fome. Então isso na verdade é uma via, quando você não come, seu estômago vazio libera um hormônio chamado grelina. A grelina vai lá no hipotálamo, vai nos núcleos orexígenos, né, os núcleos que dão fome, e ativa alguns neuropeptídeos, um dos principais chama-se NPY, neuropeptídeo Y, que vai estimular, né, a nossa vontade de comer. Mas eu já expliquei isso várias vezes. Quando você tem fome, entenda que a fome é um mecanismo, né, de proteção do ser humano no mundo de escassez, que hoje já não existe mais. E além disso, a fome, quando você está com fome, você está liberando grelina, e a grelina na sua hipófise, na parte anterior da hipófise, 60% da parte anterior da hipófise, produz um hormônio chamado GH, o hormônio do crescimento, que é um hormônio rejuvenescedor. É um hormônio que ativa vias de reparação do nosso corpo, protege proteínas. Então associa isso, eu boto isso para as pessoas botarem na cabeça, que aí fica mais fácil você passar pela ondinha da fome, que dá mais ou menos meio-dia, que é assim, neste momento meu corpo está liberando o hormônio do crescimento. Então eu estou ficando mais jovem. Fome não mata ninguém. Fome mata gente em países onde você tem inanição, né? Tem escassez de comida. Mas isso não é aqui, né? Na maioria das pessoas que estão me assistindo, se não for todas. Então a fome não vai matar você. A fome vai fazer você rejuvenescer. Aprenda a entender e domesticar a fome.
Deu para entender, gente? Isso é muito importante. Entenda isso. Quando você está com fome, você está produzindo hormônio de crescimento. É fantástico. Ninguém vai morrer por causa disso. Ponto. Para quem está me vendo aqui e faz jejum, vai entender, vai lembrar disso que eu estou falando. Você, quando está fazendo jejum de 24 horas, por exemplo, que eu faço, e você tem aquela fomezinha na hora do almoço, porque o seu organismo todo está habituado a comer, né? Junto com a população mundial toda, que todo mundo tem que comer na mesma hora. Assim que você passa esse intervalo, e nessa hora normalmente eu tomo um chá, ou então eu vou andar na rua pegar um pouquinho de sol, chega 2, 3 horas da tarde, a fome é zero. A fome passou, porque a fome vem em ondas. A fome vem em ondas. Depois, na hora do jantar, volta um pouquinho a fome e aí eu vou jantar. E tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Eu passo o dia inteiro sem sono, sem aquela plenitude pós-prandial. Eu passo o dia inteiro com energia, com capacidade cognitiva. Meu corpo está modulando os receptores de insulina, etc, etc, etc. Só vantagem. Não teve que tomar outro café depois da comida porque eu não estou com sono, etc. Ou seja, é excelente isso para mim. Então a gente ativa os hormônios da fome, também chamado orexígenos, e nesse momento a gente inativa os hormônios da saciedade, os anorexígenos, que o principal deles chama-se leptina. E aí a leptina foi liberada quando? Depois que eu comi os meus pratões de salada. Depois de eu comer muita salada, né? As células de gordura começam a produzir o hormônio da saciedade, que chama-se leptina. No caso da Mônica, não me parece, mas em muitas pessoas, né, por elas terem muita gordura, elas têm muita produção de leptina, e aí você vai falar, ué, mas como é que é possível? O gordinho tem muita gordura, mas está sempre com fome. Se você está falando que é a célula de gordura que produz a leptina, isso não faz sentido. Faz porque você tem que sempre lembrar daquele princípio hormonal. Quando tem demais, o corpo cria resistência, igual a resistência insulínica. Se você tem muita gordura, você produz muita leptina. Muita leptina vai fazer o seu corpo ficar resistente a esse hormônio. Aí ele não quer nem mais ouvir falar de leptina. E você acaba não tendo controle da saciedade. Esse controle da saciedade é a leptina indo no cérebro, estimulando no hipotálamo os neurotransmissores e as substâncias anorexígenas. As principais, uma chama-se PONC, né, que é o próprio melanocortina, e a outra se chama-se GAN-AGOT. Pronto, isso é fisiologia, não precisa entender isso, só tem que lembrar que se tiver muito, cria resistência, igual muita insulina. A insulina deixa de fazer o seu papel, quando você come açúcar o tempo todo, o seu corpo gera resistência insulínica. A leptina deixa de fazer o seu papel quando você está cheio de gordura e está liberando leptina o tempo todo. O que você tem que fazer? Liberar de vez em quando grelina, liberar de vez em quando leptina, liberar de vez em quando grelina, liberar de vez em quando leptina, e o seu corpo está nesse yin-yang, um pouquinho de cada uma. Se você come o tempo todo, você só está liberando leptina. Se você não come o tempo todo, você só estaria liberando grelina. Não é bom. Por isso que a gente fala em jejuns intermitentes. Você come e não come, e este é o equilíbrio da vida. Deu para entender? Eu acho que eu respondi toda a pergunta da Mônica. E pronto. Só complementando, tá? Então lembrar, quando você estiver fazendo esses jejuns mais longos como eu, uma das formas de você atingir a saciedade é você, na hora da comida, comer bastante alimentos com fibras. As fibras dão muita saciedade, porque aí tem um outro patrão aí na história, que é as nossas bactérias intestinais. Se você come alimentos ricos em fibra, a sua bactéria intestinal produz ácidos graxos de cadeia curta, butirato, acetato, propionato, valerato, ácidos graxos de cadeia curta que vão no cérebro também e estimulam a saciedade. Então, a gente tem o papel da leptina e a gente tem o papel das bactérias intestinais. Se você come bastante fibra na hora da sua alimentação, na janela de alimentação, fez o jejum, na janela de alimentação, você tem que comer fibra, tá bem? Porque isso gera saciedade. Se você comer muita carne, também gera saciedade. Que aí vai falar, da cetogênica, eu falo, mas eu só como carne e a carne não tem fibra. Também gera saciedade, e é verdade. Porque os ácidos graxos longos da carne também geram saciedade. Só que isto não é saudável. Não vou falar isso hoje na live, porque isso é complexo, mas você comer muitos ácidos graxos de cadeia longa, além do excesso de gordura saturada e de colesterol, que em pouca quantidade é bom, mas em excesso não é bom,
principalmente o externo. Nosso corpo, se quiser colesterol, ele fabrica. Mas não é para a gente ficar colocando o tempo todo colesterol adicional no corpo, porque aí descontrola o próprio fígado, que tem o seu próprio controle, tá bem? Então, o que você tem que comer para te dar saciedade é muita fibra e um pouquinho de gordura. Tem que comer gordura, pode comer gordura, come óleo de coco, coloca azeite na salada, né? Abacate, nossa salada sempre tem abacate, sementes e oleaginosas, essa é a melhor, porque é a fonte de gordura e fibra. Essa tem os dois, tá bem? Então com sementes, tem que enriquecer isso na salada, tá bem, Mônica? Porque se você come uma saladinha de alface com tomate, aí não vai ter saciedade mesmo, e você está comendo muita quantidade de um alimento que não te dá um suporte nutricional como deveria. Então lembrar disso, tá bem? Lembrar dos nossos hormônios, do equilíbrio entre eles e lembrar das bactérias que, mais uma vez, têm um protagonismo nessa história. Elas produzem ácidos graxos de cadeia curta. Lembra disso? É uma substância que vai no cérebro e dá saciedade. Além disso, é uma substância anti-inflamatória. Então isso é fantástico para a saúde, tá bem? Não vão naquela onda que você não deve comer fibra, que fibra é carboidrato, carboidrato engorda. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver que horas são. Caraca, 8, 9, 10, 40. Foi empolgando. Deu a receita de tofu? Outra aluna do MES, resposta aqui para ela, uma ótima explicação, queria a receita do café com óleo de coco. Dona Paola, vou dar... Dona Paola, para quem não sabe, agora é minha paciente, que eu estou acompanhando ela. Paola, eu vou dar a receita do óleo de café com óleo de coco, mas é a coisa mais simples do mundo, como eu falo, eu tenho aquela maquininha, eu vou gravar um vídeo pra vocês verem exatamente eu fazendo, pra vocês aprenderem. Mas eu tenho aquela maquininha, né, que moe o café na hora, eu coloco um café orgânico, depois eu posso tirar foto do meu café também, café orgânico, e faço lá, coloco, eu expresso, encho lá um copinho do café, né, e aí coloco uma colher de óleo de coco, uma colher aquela média, né? Nem de sobremesa de óleo de coco, bem cheia mesmo, e coloco aquele batedor de cappuccino. E aí fica uma espuminha, parece um cappuccino mesmo. Só que é um cappuccino de café com óleo de coco. Fantástico para a saúde, fantástico para o nosso cérebro. Eu coloquei hoje no Insta, para quem não viu meu stories, vê lá, um livro que eu tô terminando de ler pela segunda vez. Eu já tinha lido esse livro, mas eu quis reler. Chama-se A Dieta da Mente, né? Dr. David Perlmutter, que é um neurologista americano, best-seller, o cara é fantástico, e falando sobre os benefícios da gordura, principalmente do óleo de coco, para o nosso cérebro, né? Não fujam da gordura. E aí eu tomo, né? Nesse café de manhã, eu não tenho problema nenhum de peso, muito pelo contrário, eu tenho problema de perder muito peso. Então, para mim, colocar um pouquinho de gordura no café da manhã é ótimo. Quem puder beber sem nada, é melhor ainda para o jejum. Mas se quiser colocar alguma coisa para quebrar, né, o amargo do café, é muito melhor do que colocar qualquer tipo de adoçante, edulcorante da vida, até o stevia, é colocar gordura, coloca óleo de coco, para mim, que é de todos o melhor. O coco, o óleo de coco, como eu já expliquei, é uma gordura saturada, ela é muito resistente ao calor, então você não vai oxidar a gordura, né, colocando ela no café quente. É fantástico, o coco é um alimento de país tropical, ele está acostumado com calor, então coloca o óleo de coco e toma do café, é uma delícia. O batedor de cappuccino vende no IKEA, custa 2 euros. É a coisa mais simples do mundo. Depois, se quiser, eu vou tirar uma foto. Café com canela também, é a mesma coisa. Eu antigamente tomava com canela, mas aí eu comecei a tomar com gordura, até por causa do cérebro, e hoje eu prefiro, tomo, e é muito melhor. Vamos lá responder uma segunda pergunta, porque eram 6 perguntas e eu só vou conseguir responder 2. Dora do MES. Gostaria muito que o doutor me indicasse um suplemento essencial que eu possa fazer. Estou a entrar na menopausa, tenho artroses, muitas dores por todo o corpo, tenho a mente cansada, mas com energia física. Estou a tomar magnésio. É suficiente e é indicado? Precisava mesmo de uma indicação do doutor. Obrigado. Então, olha lá, menopausa, tenho artrose, dores no corpo, mente cansada, por acaso está com energia, mas podia aqui também ter perda de energia, precisava de uma indicação do doutor, tomo magnésio. Bom, vamos também dividir essa resposta em várias partes. Primeiro, nunca na vida existe um suplemento mágico, né? Porque aqui eu queria que você me indicasse um suplemento essencial. Eu não sei se você quis dizer como assim, um suplemento mágico, um suplemento que seja bom para isso tudo. E isto não existe. Que, aliás, é uma coisa que eu vejo muito, é assim, doutor,
olha assim, eu tô tomando cúrcuma, que eu ouvi falar que é bom anti-inflamatório, mas eu não sei, eu tô sempre com dores e eu tô tomando cúrcuma já 3 vezes por dia. Gente, isso não existe. Não é porque você está tomando cúrcuma, que é um bom anti-inflamatório natural, que você pode fazer os outros hábitos todos errados. Isso só funciona num contexto multifatorial, em que você olha para todos os pilares e corrige todos os pilares. Porque se você deixa um pilar, não adianta nada. É aquela pessoa que toma probióticos e come tudo errado. Pelo amor de Deus, né? Se você quiser ter borboletas no seu jardim, cuide das suas rosas, cuide das suas flores. Se você pegar um monte de borboleta e colocar ela no meio de um pântano, elas vão todas embora. Entendeu? Você tem que cuidar das suas flores. Você tem que cuidar da sua flora intestinal. E aí você pode trazer probiótico, mas nem precisa, porque o probiótico vem para a sua flora. Deu para entender? É isso que acontece. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas querem, né, o suplemento milagroso e isso não existe. Nesse contexto aqui, né, porque eu tô vendo, por exemplo, que ela me parece, além de estar na menopausa, né, e tem distúrbio hormonal, ela me parece que está inflamada, né, porque ela tem desgaste articular, ela tem dores por todo o corpo, né, aquela síndrome tipo a fibromialgia, né, que é dores nas fibras musculares, que é uma desordem mitocondrial e uma desordem inflamatória do corpo, né, um estresse oxidativo inflamatório, uma série de vias do nosso corpo estão alteradas. Então o que acontece? Você tem que tratar, são vários fatores, você tem que tratar com várias armas, né? Não tem uma ferramenta, né? Para quem todo problema, para martelo todo problema é prego, né? Essa frase é muito interessante. Se você só vê uma coisa, você só vai tratar aquilo, mas na verdade isso é multifatorial. Então a gente podia, né? Ela está acompanhando o MES, ela vai perceber isso ao longo das aulas, que provavelmente ela ainda não deve ter visto. Em aulas que eu falo sobre alimentação anti-inflamatória, eu falo muito sobre hoje os óleos vegetais, né? As pessoas usam óleos vegetais na cozinha diária, né? Por ser mais barato, por ser mais prático, por ser mais publicitado, e não pode. Óleo vegetal, que nem devia ser chamado de óleo vegetal, porque na grande maioria das vezes nem vem de vegetais, né? Vem de grãos, né? É óleo de soja, óleo de milho, esses óleos todos, né? Óleos de cereais, que são chamados de óleos vegetais, eles são eles são hidrogenados, são gorduras poliinsaturadas que são altamente oxidativas, então elas aumentam vias oxidantes do nosso corpo, péssimas para a nossa saúde. Além disso, eles são à base de ácido linoleico. O ácido linoleico no nosso corpo sofre a ação de uma enzima e vira ácido araquidônico. O ácido araquidônico é o ácido que vai formar as prostaglandinas inflamatórias. Então, você tomar os óleos vegetais, que não são vegetais, né? Lembre-se disso. Colocar ele na sua alimentação diária, você está inflamando o seu corpo. Você está colocando gasolina numa fogueira. E aí você não quer ter dores. Não pode. Aí você toma cúrcuma, porque você ouviu falar que faz bem. Não pode. Você tem que colocar na sua alimentação óleos anti-inflamatórios. E aí são aqueles óleos todos que a gente fala. E aí você pode colocar o azeite extra virgem na sua salada, né? Mas as gorduras poliinsaturadas hidrogenadas, né, feitas a partir do ácido linoleico, né, não podem ser consumidas. Elas podem ser consumidas dentro da alimentação, né, porque ali tem uma concentração muito pequena. Mas quando você processa esses cereais, né, você extrai o óleo do milho, né, que o milho nem tem óleo. Você imagina a quantidade de processamento químico que precisa para você tirar óleo do milho, né? E aí você faz o óleo de milho, hidrogena ele e coloca dentro da sua comida, e aí você está pagando um preço, tá causando um problema que vai pagar um preço no futuro muito grande. Deu para entender, né? Então, assim, eu não sei se a Dora consome, né, óleos vegetais, mas é um distúrbio alimentar. Eu poderia aqui ficar falando horas de alimentos inflamatórios, né? Isso tem o MES, eu coloco lá, eu falo sobre alimentação e inflamação, porque são vários alimentos, né? Veio agora o óleo vegetal na minha cabeça, porque esse é um dos maiores vieses que eu vejo aí na alimentação das pessoas. Mas aí a gente podia olhar para outro pilar, o pilar hormonal. O pilar hormonal, a gente tem várias vias pelas quais o nosso corpo pode ou não estar inflamado. Uma delas é a mais conhecida, né? Que é um hormônio, embora seja chamado de vitamina, a vitamina D.
Então, eu não sei, Dora, se você está com níveis ótimos de vitamina D, mas você tem que controlar os níveis de vitamina D no seu corpo. Se você não pega sol, se você é uma pessoa que fica trancada em casa, né, por causa de confinamento, porque você faz home office, porque você, né, tem medo de ter um cancro, etc., você tome suplementos, tá bem? Mas se você pega sol, você olhe a sua vitamina D. No dia que você pegar sol, você não precisa tomar o suplemento. Seu corpo produziu 10 a 20 mil unidades. Tá ótimo, tá super tranquilo. Agora, se você não pega sol ou se você está passando por algum problema e você precisa de suplementação, de doses suprafisiológicas para lidar com esse problema, aí você tem que tomar. Também só não pode ficar com níveis baixos, porque eu vejo muito pacientes que totalmente desequilibradas do ponto de vista de vitamina D e me aparecem com essas análises cheias com essas queixas, né, na clínica cheia de sintomas. Um outro hormônio que também é muito modulador, aí são dois hormônios, os andrógenos, tanto no homem quanto na mulher, eles têm muito efeito anti-inflamatório. Não só no controle da resistência insulínica, fantástico, vários estudos mostrando o papel da testosterona na modulação da resistência insulínica, né? Eu dou aula de testosterona já há muitos anos e eu mostro vários artigos mostrando, né? Eu acho que todo paciente, inclusive com diabetes tipo 2, devia fazer a avaliação dos níveis de testosterona, porque existe uma relação muito grande entre resistência insulínica e hipogonadismo, por exemplo, no homem, baixa da testosterona. A testosterona é um hormônio anti-inflamatório. E, além disso, o outro andrógeno também tem estímulo em receptor androgênico, que é o DHEA, dehidroepiandrosterona. Também tem efeito de modular a inflamação no corpo. Então, tem que ver esses níveis, porque essas substâncias diminuem a cada ano que passa. Se um homem tem 45 anos, ele já tem 10% a menos de produção de testosterona no testículo, porque, em média, a partir dos 35 anos, ele perde 1%. Todos os anos baixa 1% a produção. Com 10 anos, ele tem menos 10%. Com 45 anos, ele está com 90%, no mínimo. Se ali tem junto fatores de estresse, né? Se tem medicamentos, se tem problemas outros de saúde, né? Problemas inflamatórios, má alimentação, má qualidade do sono, sedentarismo, etc. Tudo isso faz a testosterona baixar mais rápido. Então ele não tem 10%, ele vai ter menos 20%, menos 30%. E aí o corpo vai ficando mais inflamado. Entendeu? Então isso é um fator. Eu estou falando do homem, mas é a mesma coisa para a mulher. Porque a mulher tem 10 vezes menos o valor, a quantidade que o homem, mas ela tem. E também é importante. E é muito importante para essas vias anti-inflamatórias. Então existe uma associação. Eu pego dezenas, centenas de mulheres, dezenas por semana, centenas por mês, de mulheres que têm valores baixos de DHEA, dehidroepiandrosterona, um hormônio produzido na suprarrenal, no córtex da suprarrenal, e que tem papel modulador inflamatório, anti-inflamatório, modulador imunológico, anti-inflamatório, protetor das articulações, né? No caso dela aqui, né? Que ela tem esses problemas de artroses. Então, a artrose é um desgaste da cartilagem. Então, se você tem os seus andrógenos protetores das cartilagens otimizados no corpo, você tem uma diminuição dessa doença, né? A evolução. É claro que a cartilagem que já está destruída, você não vai se reparar tomando DHA, mas você consegue prevenir a evolução, né? E prevenir o aparecimento, se você ainda não tem. Então, todas as mulheres deviam ter noção, né, dos níveis de DHA que tem no sangue e equilibrar. Existe a suplementação com DHA. Tá quase acabando, meu Deus. Então é isso. Dora, assim, em resumo eu queria dizer, isso é multifatorial, né? Tem várias causas, não existe um suplemento mágico. O magnésio é um suplemento fantástico de suplementação, embora você consiga grande concentração de magnésio comendo verdes, né? Se você tiver uma alimentação muito rica em verde, lembrar que o cerne da clorofila é uma molécula de magnésio. Então, quando você come verde, você está colocando magnésio dentro do seu corpo, né? Assim como o cerne da molécula da hemoglobina é o ferro, né? A hemoglobina não existe se ela não tiver aquela estrutura quaternária com o ferro no meio dela. A clorofila, que também é uma proteína quaternária, ela não existe se ela não tiver o magnésio no centro dela. Então, quando você come verde, você está suplementando magnésio, mas comer não é DHA, tá bem? DHEA, dehidroepiandrosterona. Isto é um andrógeno produzido pela córtex da suprarrenal, no mesmo lugar onde se produz o cortisol, tá bem? É uma linha de montagem que a gente tem na nossa suprarrenal, o córtex, na zona fasciculata,
produz o cortisol, na zona reticular produz o DHEA. Quando uma pessoa anda muito estressada, nesse mundo de hoje quase ninguém anda estressado, você tem uma otimização da produção de cortisol, que seu corpo está pedindo cortisol, e é assim, é como uma linha de montagem, né? Se você produz muito cortisol, você diminui a produção do outro. Então você acaba diminuindo a produção do DHEA. Então eu vejo muitas pessoas muito estressadas com déficit de DHEA. E o DHEA, como eu falei, ele é um imunoprotetor, ele é um imunoestimulante e etc, etc. Né? É um condroprotetor, né? Um protetor de proteínas, ele ajuda na massa muscular, ele é um neuroesteroide, ele é um hormônio que ajuda muito na nossa capacidade cognitiva. Em suma, fantástico. Se você, principalmente, é uma pessoa muito estressada, você tem atenção aos seus níveis de DHEA, tá bem? Lembra aquilo que eu falei, a linha de montagem. Você imagina hoje, né, nesse mundo de vírus que a gente tá, uma fábrica que produz máscara e meia, né? Ela vai falar assim, olha, já que o mundo está solicitando tanta máscara, vamos parar um pouquinho a produção das meias e quando voltar ao normal, a gente volta a produzir meia. Então fica só produzindo máscara e a meia fica para segundo plano. Quando você vive num corpo estressado, o seu corpo fala assim, pô, vamos produzir cortisol que a gente está precisando, tá muito estresse aí, depois a gente produz DHEA. Quando passar esse estresse, a gente volta à produção do DHEA. O que acontece? O estresse não passa. E aí a pessoa fica cada vez com o DHEA mais baixo. Deu para entender? Bom. Uma última pergunta que é mais rápido. Sônia Cordenuzzi. Sônia Cordenuzzi, você é lá do México, eu sei, você botou outro dia um post bonito do Dia das Mulheres, aliás, beijinho a todas as mulheres que estão me assistindo. Rita Reis, olha, parabéns. Hoje a Rita fez um prato que eu botei no meu stories, parabenizando ela, que ela fez com couve de Bruxelas. E era tofu, eu acho que couve de Bruxelas, não sei. Rita, dá a receita aí, pro pessoal que viu sua foto no stories. E tava só de ver, quando a Rita me mandou essa foto, eu ainda estava em jejum, devia estar com 20 e poucas horas de jejum. E aí eu xinguei ela, que eu falei, putz grila, isso não é hora de mandar foto de comida, porque eu tô aqui na minha segunda onda de fome, e já era hora de jantar, mas eu babei com o prato da Rita, foi couve de Bruxelas com mais alguma coisa, já não lembro, eu acho que era tofu. Sônia Cordenuzzi, desculpa se eu falei errado o seu nome, todo mundo erra, meu Ayub também. Uma pergunta sobre fazer sauna. Ouço muito o doutor falar que é bom fazer, mas pelo fato da sauna ter vapores, não faz mal inalarmos muito cloro? Pode falar a respeito? Num dos módulos do MES eu falo sobre outros hábitos bons para emagrecimento e para a saúde, dentre os quais eu incluo a prática, era cogumelo, exatamente, não era tofu, era cogumelo. A prática regular de sauna. Sauna hoje é um instrumento terapêutico no mundo intoxicado que a gente vive, a gente libera muitas toxinas pela pele a partir do suor. Se você parar para pensar, você passa vários dias sem transpirar e isto não é bom para o nosso corpo, né? O ser humano sempre transpirou, né? Vivendo no ambiente, né? Vivendo nos ambientes abertos, né? Sem ter técnicas de refrigeração, de calefação, né? Banhos gostosos, etc. Então a gente transpirava muito mesmo e é uma forma de detoxicar o corpo. Então como isso já não existe, a gente força, né? E vai fazer saunas. Eu faço regularmente. Infelizmente a sauna do meu ginásio está fechada há mais de um ano. Eu não acredito que eu passei um ano sem sauna, porque me faz muito bem, me relaxa no final do dia, é uma técnica de relaxamento muscular, me faz muito bem para a cabeça, eu medito na sauna quando não dá vontade de dormir e faço com muita regularidade. Agora, realmente é um detalhe que ela comentou muito importante, você tem que ter cuidado, né, com a forma como você limpa a sauna, porque se você usa lixívia, né, no Brasil, água sanitária, né, para esterilizar bem aquilo, realmente aquilo é um vapor inalado e você pode ter um excesso de inalação de cloro e isso não é bom. Eu já perguntei na sauna onde eu frequento como é que eles limpavam a sauna e os rapazes lá da limpeza me garantiu que é um produto que não é tóxico. Né? Não fiquei insistindo muito, queria conferir. Lá, na verdade, na minha sauna não tem o cheiro de cloro, aquele cheiro, né, que é forte de água sanitária, então eu acredito que não seja, mas o que eu faço até na dúvida? A maioria das vezes eu faço a sauna seca. Eu faço a sauna a vapor raramente, esporadicamente, uma vez por mês mais ou menos. E a sauna seca eu faço quase que sempre que eu vou ao ginásio. Então, porque a sauna seca você não tem esse risco, porque a sauna seca não tem esses vapores, é só, né, o aquecimento do ambiente. Então, para você, Sônia, se calhar você não sabe, né, como é limpa a sauna a vapor, né, que aqui em Portugal é chamado banho turco, você faça a sauna seca, porque a sauna seca tem menos risco, porque você, naquele caso, né, ele está só com o aquecimento do ambiente
E eu acho que o ideal era variar, fazer as duas. Cada uma tem um benefício. A sauna a vapor, a sauna seca atinge maiores temperaturas. A sauna a vapor é boa para as vias aéreas superiores, né? Se não for com cloro, mas você faz aquela nebulização com partículas de água. Inclusive as partículas de água, né? Elas geram na atmosfera íons negativos. Os íons negativos, eles são íons que relaxam o ser humano. O ser humano, ele gosta de ter contato com íons negativos no ambiente. Por isso que a gente gosta de beira da praia, né? Porque a onda, ela joga partículas de íons negativos na atmosfera. A gente gosta de cachoeira, porque a cachoeira joga partículas de íons negativos na atmosfera. A gente não gosta quando a gente anda no meio da cidade, porque os canos de descarga e o pneu dos carros jogam na atmosfera íons positivos, que geram irritabilidade. E os íons negativos geram relaxamento. Por isso que, inclusive, depois que chove, a gente fica mais relaxado. Antes de chover, quando está vindo a tormenta, a massa de água da nuvem, ela está empurrando na atmosfera os íons positivos. Por isso que, inclusive, a gente fica mais irritadiço quando está vindo uma tempestade, porque a atmosfera está carregada de íons positivos. Inclusive animais, como por exemplo os cavalos, eles têm muita sensibilidade a partículas de íons positivos na atmosfera e eles ficam mais irritadiços, né? Às vezes os cavalos eles são os primeiros a denunciar que está vindo uma tempestade. E quando cai a chuva, a atmosfera fica cheia de íons negativos e a gente já sente uma sensação de relaxamento. E que a gente até fala, eu gosto desse cheiro de chuva, né? O grama molhada, a relva molhada e etc. Isto é física, né, aplicada no ser humano. Então, sauna a vapor também tem essa vantagem dos íons negativos que relaxa, além do calor, né, que relaxa o músculo e etc. Instrumento terapêutico fantástico para a saúde. Façam sempre que possível. A transpiração é necessária no mundo intoxicado que a gente vive hoje. Tá bem, gente? Eu acho que já tá, faltam 2 minutos. Estou cansado, já estou ficando sem voz. Pronto, eu respondi quase todas, faltaram 3 perguntas de hoje, mas eu respondo na próxima live. Quem quiser, depois possa me escrever, eu comento aqui o que eu puder. Obrigado, gente, por todo o comentário, por todos a participação. Cheiro de chuva, mulher, todo mundo, esse cheiro de chuva faz a gente se sentir bem. Na verdade, esses são íons positivos na atmosfera. Negativo, desculpa. Se você quiser, coloca aqueles também pulverizadores de partículas de água no ambiente, que isso também gera. Tem até umas máquinas que jogam íons negativos. Você pode aí olhar na internet, máquina que gera íons negativos para deixar o ambiente mais calmo. Se você está muito irritadiço, um local com muita irritabilidade, etc., essa maquininha faz um efeito legal. Tá bem, gente? Beijão, obrigado. Até terça-feira que vem com mais uma live e eu vou tentar responder todas as perguntas. Beijo, gente. Tchau.